Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa, componente aí da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, na nossa aula de hoje, trata-se aí da segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 1, unidade 2. Hoje falaremos aí de gramática, trabalharemos aí uma das classes gramaticais importantíssimas para nós, que é a respeito do advérbio, ok? Olha só aí na tela, por favor. Língua portuguesa, ela se divide aí nos seus estudos gramaticais. Temos aí a questão das 10 classes gramaticais. E, dentre essas classes, teremos substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Portanto, 10 classes gramaticais que são muito importantes para nós, certo, pessoal? Então, hoje aqui nós vamos trabalhar com a classe dos advérbios. Vocês observaram aqui quando se fala em substantivo, aquele que nomeia, o verbo, aquelas palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza. Adjetivo, que traz característica, que qualifica. Pronome, são aqueles, que têm características, de relacionar as pessoas do discurso. Temos o artigo, que serve para especificar ou para generalizar. Normalmente, ele vem antes do nosso substantivo. Temos o numeral, que vai indicar a posição, o número ou elemento. Preposição, são elementos que vão ligar as orações. E os outros, aqui no caso da interjeição e da conjunção, eu não vou falar tanto porque ele compete aí à próxima turma de vocês, tá? Então, eu estou pincelando apenas essas classes porque vocês já trabalharam, certo? Até esse momento aqui, são conteúdos que vocês passam por eles, que vocês já viram, já têm esse conhecimento. Mas saibam aí que no estudo de gramática nós temos 10 classes gramaticais, certo? E hoje nós vamos tratar aqui, como eu disse, do advérbio, Que ele vai o quê? Exprimir uma circunstância. E essa circunstância, ela poderá ser de tempo, modo, intensidade, e vários outros lugares. Agora, eis a questão, professor, o que é um advérbio? Eu sei que o substantivo ele vai nomear um ser, o adjetivo vai qualificar, e o advérbio? É tão difícil essa classe, ele quase não aparece, às vezes os estudantes têm essa dúvida. Então, vamos tentar explicar de uma forma simples para que vocês aprendam aí. Vamos lá? Olha só, advérbios são palavras essenciais, na construção de um texto, pois indicam quando e onde passa a notícia ou outras funcionalidades. Eles buscam o quê? Qualificar os verbos e também intensificar o sentido dos adjetivos, certo? Olha só, esta menina é muito bonita. Então, qual que é a característica dessa menina? Nós temos aqui substantivo menina, a característica dela é ser bonita. Bonita é um adjetivo, certo? Só que quando eu coloco a palavra muito, que é o nosso advérbio, eu estou dando o quê? Uma intensidade a essa característica, certo? Então, eu intensifico a beleza dessa menina. Ela não tem só uma beleza bonita, é muito bonita. Então, no caso, a palavra muito, o advérbio, ele intensifica a beleza dessa menina. Compreensível? Então, olha só, os advérbios, eles vão se classificar em lugar, em tempo, em modo, intensidade, afirmação, interrogação e negação de dúvida. Olha só esses exemplos. Advérbio de lugar, então eu vou ter palavra perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá, atrás. Olha esse exemplo, demorou, mas chegou longe. Então, longe aqui é um advérbio de lugar, refere-se ao lugar que essa pessoa, embora tenha demorado, ela conseguiu chegar longe.
Exemplo, né? Estudou tanto, demorou se formar, mas chegou longe. Hoje é uma médica, hoje é uma advogada, certo? Seria nesse sentido. Por que não ficamos aqui? Esse aqui também é advérbio de lugar, certo? Refere-se ao local o qual o falante está. Advérbio de tempo, nós temos essa ideia de noção temporal, período de tempo, né, para os verbos. Exemplo, antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca. Cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. Então, também é uma ideia de tempo. Sempre que precisar, olha, sempre, ideia de tempo também. Preciso ir, depois nos falamos, mesma coisa. Agora, os advérbios de modo, eles vão indicar a maneira como a ação dos verbos foram executadas. Exemplo, devagar, bem, mal, certo? Eu terminava depressa os meus deveres, né? É a maneira que foi conduzida a ação que eu estava realizando. Nós estamos indo bem na competição, mesma coisa. Ouvia pacientemente as queixas dela. A professora conduziu pacientemente a aula, pacientemente a correção dos exercícios. Então, pacientemente, esse advérbio, ele indica o modo o qual a professora, né, realizou ali a atividade com os estudantes, compreende? Então, o advérbio, ele vai ter essas funções. Então, cabe a nós identificar essas palavras e quais classificações elas estão, certo? No caso da intensidade, é a intensidade da ação do verbo, né? Olha só, muito, pouco, bastante, demais. Exemplo, ele falava pouco, né? A intensidade, o qual esse falante, essa ação era realizada, né? Essa ação de falar. Eles foram um casal tão bonito, mesma coisa, a intensidade aqui ao ato desse casal ser bonito, a beleza do casal. Nossas amigas arrumaram-se muito depressa. Então, a ação, né, o ato de arrumar dessas amigas foi muito depressa. O muito intensifica o ato de arrumar, né, dessas garotas. Advérbio de afirmação, né? Então, nós temos aqui o sim, de certo, certo? Normalmente, acrescenta-se o sufixo, né? Certo, então, certamente, realmente, principalmente, né? Sempre nessa ideia aí de positivo, olha só. Eu vou, sim. De certo, passaram por aqui. Claro que entendemos. Temos também os advérbios de negação. Esses advérbios, né, são o não, o nem, tá? Dentro de contextos que são específicos, nós podemos ter negativo, temos nenhum, nunca, jamais, certo? Podem ser classificadas como advérbios de negação. Exemplo, eu nem vi isso passar. Dá a ideia de negação, ok? Não aceitamos mais. Outro exemplo, ela não ficou nada satisfeita. Então, reforça o sentido da negação. No caso dos advérbios de dúvida, eles vão enfatizar, né, essa dúvida. Exemplo, quiçá chova hoje, quiçá, né, quem dera, alguns falam, né? Nós talvez venhamos à sua festa, nós talvez. Aqui, claro, talvez não, né? Talvez é uma dúvida sempre. E ele vai reforçar essa ideia. Possivelmente, né? Uma hipótese aqui. Então, também essa ideia de dúvida, ele não dá certeza se os recibos irão chegar, né? Se terão os recibos, ok?
temos os advérbios interrogativos, é uma palavra já explicativa para nós. Então, eles vão iniciar uma pergunta, né? Que são onde, quando, como, porquê. E esses aqui ainda se classificam em, modo, lugar, tempo, causa. Onde eles moram? O onde dá a ideia de lugar, né? Onde eles moram? Onde eles moram? Ideia de tempo. Quando poderemos nos ver? Quando a aula irá acabar? Exemplo de modo. Como você está? Né? Refere-se àquela circunstância ali, ao modo como a pessoa se encontra. No caso de causa, por que não me pediu ajuda? Né? Então, aqui ele questiona também, utilizando um pronome ou um advérbio interrogativo. Ficou claro, pessoal? Então, vamos revisar aí, olha só. Advérbio, nós vamos entender que o advérbio, ele se classifica em lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, interrogação, negação e dúvida. Ficou claro para vocês? Então, devemos ter claro isso aí, que advérbio é uma classe de palavras, vamos só deixar o slide certo aqui. Advérbios é uma classe de palavras, assim como substantivo, adjetivo, certo? E ele irá se classificar em modo, tempo, lugar, intensidade, certo? E eles darão esse complemento aí à ação do verbo, ok? Logo, logo nós seguiremos aí com esse estudo na nossa próxima aula. Grata pela atenção de vocês. Tchau, tchau.